Sejam muito bem-vindos a mais um Pare Ponto em Pauta. E aí, Flavião, beleza? Tudo em paz contigo? Bora para mais uma conversa? Sempre, vambora. Então tá bom, mas antes de começar, quero lembrar vocês aí, se inscreva no canal, acione o sininho na rede social, compartilha, deixa o seu like, assim você nos ajuda muito aqui no Pare Ponto. E o melhor de tudo, não perde esses papos que a gente tem aqui todas as semanas, quer seja no Em Pauta, quer seja com um convidado especial que a gente traz às quartas-feiras. E estamos lá no Apoia-se, Flavião. Bem lembrado, hein? Clica aí no link da descrição, apoia.se/pareponto e saiba como ser um apoiador do canal e ter aí benefícios exclusivos. Flavião, pergunta de sempre, qual é a boa, meu caro? Você perdeu a noção do perigo, meu amigo? Eu? Quando alguém falava assim, tipo, ia acontecer alguma coisa, né? Já desequilibrava. Ia dar mal, né? Não ia dar mal, né? E você tem noção do perigo, né? Cara, na verdade, assim, essa frase me veio à cabeça depois de ver um monte de acontecimento aí nas redes sociais e nas notícias e no próprio conteúdo do Pare Ponto. Tá circulando um corte nosso aí de uma conversa que a gente teve com o doutor Eliezer Silva. Quem não assistiu, assista, né? Estão deixando o link aí na descrição, inclusive. Por favor, o papo foi imperdível, a conversa é sensacional. Em que ele fala, nesse corte, que as pessoas têm dificuldade de avaliar riscos. Isso é natural do ser humano, né? E nessa ocasião especificamente, ele estava conversando a respeito da pandemia, da Covid, e dizendo que essa dificuldade de calcular riscos fez com que muitas pessoas prolongassem a pandemia. Tem gente que não sai de casa até hoje com um medo excessivo do que pode acontecer. Enfim, sim, exatamente. Existem vários fatores relacionados a isso. Até a decisão da vacina, né? Muitas pessoas não sabiam calcular o risco, achavam que era mais perigoso se vacinar. Exatamente. Né? Mas o risco é um conceito matemático. Né? Ixi, aí complicou, hein, cara? Não, complica. Sou um cara de humanas complica aqui. Pra mim também. Complica pra todo mundo. Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas que tem uma série de variáveis que precisam ser consideradas, exposição e tudo mais. Aliás, a gente vai levar esse assunto, vai trazer esse assunto para o Pare Ponto no próximo episódio também. Quando um especialista em gestão de águas, né, falou que a contaminação de algumas áreas muitas vezes não pode ser remediada, ou a área não pode ser limpa totalmente. Então a ferramenta, ou o risco, a avaliação de risco, é usada como ferramenta de gestão. Mas no dia a dia, nos acontecimentos do dia a dia, a avaliação de riscos é sempre muito importante. E o que me tem intrigado bastante é como as pessoas subestimam boa parte dos riscos. E é isso que eu gostaria de trazer para a nossa conversa. Porque, na minha opinião, isso em grande parte decorre da falta de informação que as pessoas têm. Muitas pessoas têm tratado vários assuntos superficialmente. Quer seja por falta de interesse, quer seja pelo volume de informação que aparece nas redes sociais ou na quantidade de informação disponível que tem na internet. Então, muitas pessoas, na verdade, não conseguem avaliar em profundidade os riscos. Quer ver melhor exemplo do que isso? O pessoal se meteu a quase 4 mil metros de profundidade, considerando... E aqui eu não estou nem falando de subestimar os riscos, mas avaliaram mal os riscos, né? Avaliaram mal os riscos. Numa expressão mais informal, deu ruim. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Uma tragédia, né? E dentro da expedição na mesma expedição, tinha um explorador muito experiente, que, se não me engano, já tinha explorado, já tinha ido até o Titanic, já tinha visitado o Titanic, um francês, e ele se meteu nessa, ou seja, ele avaliou os riscos, mas não avaliou de forma correta, né? Tanto que, enfim, acabou... Deu no que deu. Deu no que deu, uma tragédia gigantesca. Terrível. Não é incomum a gente encontrar em personalidades como essas, grandes exploradores. A Mir Klink é um grande exemplo disso, que sempre quando perguntado dizia que ele não corria riscos, ele minimizava os riscos. Ele conhecia bem o cenário de travessias marítimas, de exploração do Polo Sul, enfim, tantas outras expedições que ele fez, minimizando os riscos, se planejando, se programando. Outros exploradores do Monte Everest ou de grandes picos, Valdemar Niklevics é um craque nisso daí também, outros grandes alpinistas, sempre avaliam e se preparam muito bem. Agora, isso não é uma ferramenta exclusiva de pessoas que fazem atividades extremas. Que é do dia a dia dele, né?
Exatamente. Mas você não precisa estar exposto a uma atividade ou uma cara situação radical. extrema. Exato. Né? Você precisa avaliar isso no teu dia a dia. Sim. Né? Meu pai sempre dizia, você está sujeito a um acidente, tem gente que está pilotando um avião, salta de paraquedas, o paraquedas não abre, não sei o quê, e ele desce e sobrevive. Tem gente que está andando na rua, tropeça, cai. Então, um exemplo disso, cara, que é bem vivo pra gente, né, seres humanos normais, digamos assim, é o lance de turismo mesmo, né, que a gente conversou com o Marcelo Gramani aqui sobre riscos. Verdade. Né, aproveitando as férias de julho que estão chegando aí. Muitos lugares apresentam os riscos que tem ali e a pessoa, né, se acha acima do bem e do mal, não vai acontecer comigo, é muito difícil que isso aconteça, e acabam acontecendo tragédias, né, nesse sentido. Um exemplo muito claro é o lance dos tubarões lá né? Eu já fui muitas vezes a Recife, tem uma placa a cada 1 metro. E sempre tem gente que vai nadar lá. Não, é impressionante a quantidade de pessoas que morrem afogadas no litoral. Todo verão, todos os anos. Com a placa de perigo. Né? E acontece. Exatamente. E acontece por uma falta de percepção. Mas é por isso que eu falo. Às vezes é uma falta de percepção de informação. Às vezes é uma falta de opção. Na conversa com o Gramani, nós conversamos, inclusive, sobre deslizamentos de áreas de encosta. Que a pessoa está ali, né? Porque não tem onde estar, na verdade. Não tem onde estar, né? Numa avaliação de riscos entre ter onde morar e correr o risco de morte, ela acaba sem opção e acaba ocupando áreas que não deveria ocupar, né? Mas por falta de opção. Então são várias as variáveis, como a gente falou, mas em muitas vezes isso acontece por falta total de informação. No Papo com o Gramani a gente falou de pessoas que morrem afogadas em cachoeiras ou em rios, que não têm a noção de que trombas d'água podem provocar uma tragédia. Lugar que é seco, mas está avisando a tal horário do dia, aqui a água sobe. Exato, né? exato. Mas, de novo, a gente tem subestimado como sociedade muitos riscos que estão acontecendo, como a questão da poluição nas grandes cidades, a questão do desmatamento. E muitas coisas estão acontecendo numa velocidade muito acelerada. Né? Talvez se a gente estivesse conversando sobre isso há centenas de anos, há 150, 200 anos, o ritmo de vida era outro. Né? E a gente, até para você tomar uma decisão, demandava muito tempo. Totalmente. Né? Para eu chegar num determinado lugar, eu demorava 5, 10 dias de percurso. Hoje em dia é tudo muito rápido, né? E a velocidade da informação é muito rápida. E isso tem feito com que os riscos as pessoas estejam expostas a riscos mais e mais vezes. E essa é uma questão importante para que as pessoas comecem a avaliar e fazer uma avaliação prévia das coisas que estão acontecendo. Todo mundo faz isso quando vai investir, todo mundo que tem dinheiro, né? Que tem capacidade de investir, né? Que não é muita gente. Não é a maioria, inclusive. Exatamente. Né? A maioria está endividada. Mas quem tem a capacidade ou quem tem a necessidade de lidar com o dinheiro, mesmo quando está endividada, tem que avaliar os riscos. De onde coloca o dinheiro, de onde tira, de onde aplica. Parece que quando envolve dinheiro é mais fácil da pessoa querer avaliar, né? Porque o risco em geral ficou associado a essa questão do retorno, do prazer. Né? Quanto mais risco, mais prazer. Quanto mais fundo eu for, melhor a recompensa. E eu emendo isso, Flavião, até correlacionando isso ao estudo, né, das relações humanas, né, e do pensamento. A gente vive também, ao mesmo tempo, da falta de informação, uma sociedade cada vez mais individual, né? Cada vez mais acreditando no autocontrole. Não, eu me basto, né? Eu sei me avaliar, né? Não discute o que pode impactar ao próximo, ao planeta e, em consequência, a si mesmo. Então, cada vez mais que a gente tem uma sociedade que é desinformada e que acredita que se resolve sozinha, né, com si mesmo, a gente tem um problema a resolver aí. É verdade, é verdade. A inteligência artificial não vai resolver tudo numa Imagina. Esse negócio está esquentando, depois a gente vai conversar mais sobre isso. Vamos sim. Mas é isso. Eu acho que era esse o ponto que eu queria trazer. Muito essa questão do risco permeia vários acontecimentos que estão quentes. Exato, nas notícias, estão quentes em nossas vidas. Então, acho que fica muito a dica aí, né, Flavião? A gente procurar cada vez mais informação, entender os riscos, né? Quer seja com especialistas ou informações aí que tem o crédito necessário para a gente acreditar e dar o passo seguinte, quer seja numa decisão de vida, numa decisão de viagem, né?
E aquilo, cara, pergunte sempre, né? Na dúvida, pergunte. Na dúvida, pesquise. Exato. Na dúvida, assista ao Pare Ponto, porque a gente faz muitas perguntas aqui também. Nossa, a gente adora perguntar, porque a gente tem certeza disso, que é perguntando que a gente não só estabelece diálogos que são importantes para o nosso planeta, mas também aprender, né? Exatamente. Aprender perguntando, gente. Isso é essencial para a vida aí de qualquer ser humano, sem dúvida nenhuma. O que você acha disso? É boa, escreve aí pra gente, deixa seu comentário, né, sua sugestão e, por que não, a sua pergunta. Assim a gente vai construindo, pesquisando juntos e descobrindo novas formas aí que a gente pode evitar riscos e ajudar o planeta, o próximo e a nós próprios, né? Às vezes a sua pergunta é a pergunta de muitas outras pessoas e é a nossa resposta. Boa. É isso aí, resumiu bem, Flavião. Então, não se esqueça também, se inscreva no canal se você ainda não o fez, deixe seu like, seu comentário. Assim mais gente está nessa conversa, nesse diálogo, nessa chuva de informações que a gente promove aqui todas as semanas, quer seja no Em Pauta ou também trazendo um convidado especial todas as quartas-feiras. Eu sou Fernando Tuller. Eu sou Flávio Ferlini Salles. E esse foi mais um Pare Ponto em Pauta. A gente se vê no próximo. Até lá.